palavra de agradecimento e, sobretudo, de motivação aqui para a gente encetar esse debate. Então, devolvo a palavra a você. Obrigado, Eduardo. Como você colocou, realmente, vamos começar aqui pela MP 927, né? O artigo 1º ele já apresenta aí que são medidas trabalhistas que podem ser adotadas pelos seus empregadores, né, como forma de possibilitar o enfrentamento desse estado de calamidade pública, né, o estado de emergência de saúde pública de importância internacional também, e a finalidade maior que essa medida provisória apresenta é a preservação do emprego. Os empresários estão perdendo muita receita e, em função disso, precisam de mecanismos que possibilitem a preservação dos empregos, né? Então, o parágrafo único do artigo 1º ele já faz a ressalva de que todo o conjunto de normas previstos nessa medida provisória 927 ele tem aplicação apenas durante o estado de calamidade reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6 de 2020, que, em princípio, vai até o dia 31 de dezembro de 2020. Né? Então, até lá, todo esse conjunto de medidas que foram expressamente apresentadas, e além de outras, né, porque a medida provisória não exclui a adoção de outras medidas, elas podem ser adotadas desde que tenham a finalidade de preservar os empregos, né, os empregos e a renda dos trabalhadores. E uma das grandes mudanças aí é a exceção trazida no artigo 2º, né, que permite que empregado e empregador celebrem acordos individuais, né, com a finalidade de garantir a permanência do vínculo, e esses acordos, e aí vem a grande mudança, ele passa a ter preponderância sobre os demais instrumentos normativos, sejam eles legais ou negociais, desde que se respeite o disposto no artigo 7º da Constituição Federal. Então, é uma grande exceção à regra geral prevista na CLT, que proíbe as alterações unilaterais ao contrato de trabalho, né, e exige que até aquelas que sejam por mútuo consentimento não causem prejuízo aos empregados. Então, veio aí essa faculdade de você estabelecer acordos individuais diretamente com o empregado. E a medida provisória ela não restringe que tipos de empregado poderiam ser objeto dessa negociação. Quer dizer, em princípio, todos os empregados de uma determinada empresa poderiam celebrar seus acordos individuais, cada qual com as suas cláusulas e condições, desde que tenha sempre em mente essa finalidade aí de preservação de emprego. O artigo 3º ele apresenta algumas medidas, né? Como eu disse, não esgota, podem ser apresentadas outras medidas para a preservação do emprego. Vou falar aqui rapidamente só do rol do artigo 3º, dentre elas o teletrabalho, né, que muita gente conhece como home office, mas ele é uma modalidade específica do contrato de trabalho, a antecipação de férias individuais, a concessão de férias coletivas, o aproveitamento e a antecipação de feriados, a adoção de banco de horas, a suspensão temporária das exigências administrativas em saúde e segurança do trabalho. O direcionamento do trabalhador para a qualificação foi uma das medidas mais polêmicas, ela gerou a revogação em seguida pela MP 928, e também o diferimento do recolhimento do FGTS. Né? Então, são medidas que visam dar um pouco de fôlego financeiro às empresas para preservar os empregos de seus empregados. Então, eu vou começar aqui a expor as características do teletrabalho, porque ele não é uma novidade, ele já era um instituto previsto na CLT, mas que agora parece que foi assim, a medida emergencial mais adotada pelas empresas, né? Para aqueles empregados que tenham condições de fazer seus trabalhos remoto, né? Em casa, adotando aí o uso das tecnologias atuais, internet, computadores, etc. E tal. Então, eu vou pedir para passar o slide aí para o teletrabalho. Né? Ele foi introduzido na CLT pela reforma trabalhista, né? A Lei 13.467, de 2017, que passou a valer final do ano de 2017. E ele se caracteriza como a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização desses recursos telemáticos, né, que eu mencionei, mas que não se constituem em trabalho externo. Então, ele tem essas peculiaridades. A CLT ela previa uma forma específica para você fazer a conversão do trabalho presencial para o trabalho remoto, e o que a MP 927 veio a fazer foi justamente flexibilizar um pouco dessas formalidades, porque todas as medidas elas precisaram ser adotadas de uma forma muito rápida,
né? Os seus empregados foram encaminhados para trabalho remoto em questão de dias. Então, você não tinha como preparar os instrumentos que a CLT, na redação original, tinha previsto para a adoção do teletrabalho. Então, o que muda efetivamente com a MP 927? A primeira questão é que ela pode ser feita por uma determinação do empregador. Antes, a conversão dependia do mútuo consentimento. E a MP veio a mudar essa formalidade e prescrever que o empregador pode determinar essa conversão. E também, antes, né, pela redação do artigo 775-A da CLT, havia uma necessidade de comunicação prévia ao empregado com 15 dias de antecedência. Agora, isso foi em função da emergência, né, da necessidade de você adotar soluções mais céleres, foi previsto que pode ser convertido com uma antecedência mínima de 48 horas, mediante uma comunicação escrita ao empregado, que inclusive pode ser por meio eletrônico, né? Então, essa realmente é uma grande modificação. A maioria das empresas tem adotado essa questão do teletrabalho, inclusive nós aqui, a gente está trabalhando remotamente, eu estou no Rio de Janeiro, né? Mas muitas empresas, inclusive de mineração, que têm funcionários em horário administrativo, que trabalham com questões, trabalho dentro de escritório, a maioria tem adotado esse teletrabalho, né, previsto pela MP 927. Eu não sei, Pragmácio, se aí na sua área de atuação você também tem notícias de empregados terem migrado para o home office, né, para o teletrabalho. Se tiver, como que tem sido feito isso aí dentro das empresas que você costuma representar? Bom, eu acho que a primeira medida que as empresas, sobretudo do comércio de serviço, tomaram, e para aquelas pessoas que não estão na operação, que conseguem fazer dos escritórios, foi fazer o teletrabalho. Então, a formalização deixa para depois. Eu acho que existem dois grandes problemas aí na questão do teletrabalho. O primeiro é, de uma hora para outra, estabelecer quem vai pagar os custos do teletrabalho. Quem vai pagar a energia do trabalhador? Quem vai pagar a internet? Será que ele tem os equipamentos necessários, os computadores necessários? Então, assim, isso aí vai ter que estar pactuado nesse acordo escrito que vai ter que ser feito, tem até 30 dias para fazer, para se colocar. E como é que você vai mensurar isso? Porque é um teletrabalho, um home office de emergência, né? E o segundo ponto é assim, que se a rigor a gente fosse fazer um teletrabalho, teria que ter todo um estudo ergonômico, né? E de mobiliário, cadeira, respeitar a NR17 anexo 2, se a cadeira tem 5 rodinhas, encosto, etc. Tal. E isso seria um custo muito alto para o teletrabalho, né? E a empresa deveria, de toda forma, informar os riscos e fiscalizar, de certa forma, os riscos. Como, em princípio, esse regime de teletrabalho não vai durar tanto tempo assim, esperamos, talvez 1 mês, 2, 3, né, nos piores cenários aí que a gente tem visto, talvez esse período não crie um adoecimento no trabalhador. Mas eu acho que as empresas, e aí serve para a mineração, serve para o setor de comércio e serviço, elas devem estar atentas a essa questão do mobiliário, devem estar atentas à questão, sobretudo, da ajuda de custo, como é que vai fazer. E isso eu falo aqui no meu escritório. Então, os meus advogados foram para casa, alguns não tinham desktop em casa e não tinham notebook em casa, e eu tive que pegar do estoque aqui do escritório e fazer e montar lá uma estação de trabalho, por assim dizer, na casa de cada advogado, né? Então, esse é, sobretudo, o desafio. E todo mundo vai querer estar de home office, sobretudo aqueles trabalhadores vulneráveis que estão no grupo de risco, as grávidas, as pessoas maiores de 60, etc. Então, eu acho que essa foi a primeira solução adotada por todo mundo, mas aí tem a questão logística, né, dos equipamentos, da infraestrutura e, sobretudo, também a questão financeira de quem vai arcar com a internet. Às vezes, a pessoa tem uma internet em casa que não é muito boa, né? Será que todo mundo tem acesso remoto a servidores e coisas do dia a dia mesmo? Então, eu acredito que esse foi o primeiro grande desafio, Cristiano. Tá? Na verdade, eu encarei esse teletrabalho da MP 927 como uma medida emergencial, né?
a CLT previa, inclusive, essa observância das questões de ergonomia. Isso não foi expressamente previsto na MP 927. Né? Sempre teve essa questão de quem arca com o custo dessa infraestrutura, dos equipamentos. Né? E aqui a grande mudança aí foi que a MP previu a possibilidade desses equipamentos serem cedidos em regime de comodato, assim como você fez com seus colaboradores. Né? E aí surgem os primeiros problemas, principalmente aqui na indústria de mineração. Empresas que trabalham, por exemplo, com pesquisa minerária, que seus empregados, seus colaboradores estão em campo, você não necessariamente vai ter disponível ali uma conexão de banda larga, acesso à internet, por exemplo, que é indispensável para a gente, por exemplo, estar fazendo aqui essa conferência aqui com vídeo, com qualidade de áudio. Então, nem sempre vai estar ao alcance não só do empregado, como do próprio empregador, os meios, né, para que se faça esse trabalho remoto. Mas a MP veio e previu essa questão da possibilidade desses equipamentos serem cedidos em regime de comodato. E previu também, assim como já constava no artigo, naquela sequência de artigos do 75 da CLT, que deve haver um instrumento escrito distribuindo a responsabilidade pela aquisição, pelo fornecimento, manutenção desses equipamentos, porque isso não pode ficar sobre os ombros do empregado. Né? Nem sempre eles têm meios e recursos para isso. E a MP ela veio aí expressamente dizer que vamos dizer assim, esses equipamentos, isso não faz parte da remuneração devida ao empregado. Né? Então, eu acho que nesse sentido, como medida emergencial, eu acho ótimo, porque realmente ela exclui ali o regime de jornada ordinária, né? O teletrabalho é um sistema aí que ele não sujeita à jornada ordinária, e a MP ela faz uma ressalva expressa nesse sentido, né? De que tempo de uso de aplicativos, programas de comunicação fora da jornada de trabalho normal não caracteriza o tempo à disposição ou a prontidão sobre aviso, a não ser nos casos em que haja uma previsão expressa nesse sentido, né? Porque muitos clientes nossos aqui tiveram essa preocupação, né? Porque não tem meios de controlar a jornada do empregado. E como é que faz? Porque ele vai ser o senhor ali da sua jornada, né? Ele tem condições de organizar a sua produtividade dentro daquele dia que ele tem à disposição e utilizar, de repente, algumas ferramentas de comunicação fora do horário, de madrugada, durante o final de semana. Isso vai caracterizar algum direito ao recebimento de horas extras? Então, essa era uma grande preocupação, né? Não sei como é que você enxerga isso. Em princípio, esse trabalhador ele está lá na exceção do artigo 62 da CLT, né? Do teletrabalho. Ele não tem controle de jornada. Agora, tem teletrabalho que tem controle de jornada. Então, às vezes, o empregador tem que ficar preocupado. Se você loga no sistema da empresa e o sistema da empresa consegue dizer que horas você logou, o que você fez, o que você não fez, mesmo estando em teletrabalho, se há um efetivo controle da jornada, isso pode gerar hora extra. Então, a empresa tem que estar observar bastante a questão desse risco. Tem uma outra coisa interessante, Cristiano, que em relação ao teletrabalho, e isso pode se aplicar muito bem ao setor de mineração, que às vezes expõe o trabalhador a alguns riscos de insalubridade, de periculosidade, e às vezes até o pessoal que trabalha no escritório, mas por entrar numa área de risco, ganha um eventual adicional ou outro. Então começaram a me perguntar, e aí, tirei o cara da zona de risco, coloquei ele para casa em teletrabalho, e ele vai perder o adicional de insalubridade, vai perder o adicional de periculosidade? Bom, em princípio, a regra é 194 da CLT. O adicional é o adicional causal. Tem a causa, recebe o adicional. Não tem a causa, não recebe o adicional. A questão é o seguinte, que algumas empresas aqui no Ceará, por exemplo, quando veio o primeiro decreto por volta do dia 18, 19, 20 de março, já mandaram o pessoal para casa. Né? Então, o que acontece? Mas esses 10 dias eu vou pagar a insalubridade ou a periculosidade proporcional ao número de mês? Não. Se ele trabalhou 20 dias no mês, vai pagar a insalubridade o mês todo, porque a insalubridade a gente paga por mês e a periculosidade a gente paga por mês. Agora, se ele passar o mês de abril todinho no teletrabalho e não está exposto ao adicional, então ele não vai receber o adicional, porque é um adicional causal. E aí, então, as empresas vão ter que fazer uma análise que vai para além do jurídico, que é uma questão motivacional, RH,
se a perda daquele adicional momentânea ali, enquanto ele não está exposto ao risco, se aquilo vai afetar sensivelmente a remuneração dele, se isso vai atrapalhar, aí é uma questão que o RH, né, das empresas deve trabalhar bem com o jurídico para isso. Uma solução poderia ser a empresa meio que complementar alguma eventual perda salarial nesse sentido com uma ajuda de custo. Então, uma ajuda de custo que iria para pagar a internet, a energia, o desgaste de máquina própria ou algo do tipo, poderia também, de certa forma, ajudar um pouco aí para compensar uma eventual perda de um adicional de insalubridade ou de periculosidade, né? Então, eu acho que esses são os desafios assim que a gente tem visto em relação ao teletrabalho, pelo menos por aqui, pelo Ceará, né? Não, concordo contigo, porque realmente, no caso do adicional de insalubridade, que tem a base de cálculo, né, o salário mínimo como regra geral, talvez a perda não seja tão significativa, mas nos casos de periculosidade, de 30% sobre o salário, realmente é um comprometimento muito significativo da remuneração do empregado, né? Então, isso é uma questão que realmente, como o Luiz Maurício colocou no início, vai exigir muita acessibilidade dos gestores na hora de suprimir isso, porque pode suprimir, né? Cessando a causa, cessa o direito ao recebimento, isso é um fato, né? Dentro daquele mês cheio, se realmente não houve nenhuma exposição, não haveria por que pagar, mas eu acho que a decisão aí ela tem que ser mais pautada pela sensibilidade, né? É certo que vai fazer falta no caixa da empresa, mas talvez faça muito mais falta no caixa do empregado, né? Que aí realmente ele não deixou de ser a parte mais vulnerável dessa relação, né? E o espírito da medida provisória é a manutenção do emprego, né? E da renda, sobretudo, também, né? Então, eu acho que realmente é uma questão que deve ser muito bem ponderada aí pelos departamentos de pessoal, de recursos humanos, das empresas, na hora de adotar. Tem que ter sensibilidade para lidar com esse momento difícil, né? Uma das mudanças também que a MP trouxe foi que ela autoriza o teletrabalho para aprendizes e estagiários, né? Quando isso for possível. Não sei se você teve notícias aí no Ceará de empresas que tenham feito isso, mas assim, no nosso caso, a gente tem clientes que têm aprendizes, não temos estagiários, né? Mas temos aprendizes e os aprendizes não tinham, era no interior do país, não tinham acesso à internet, não tinham como ter uma infraestrutura para exercer o seu teletrabalho, e aí eles entram ali naquela exceção de que fica como tempo à disposição do empregador, né? A MP, no artigo, deixa eu resgatar aqui o artigo, mas ela previu que se na impossibilidade de oferecimento do regime de comodato, quer dizer, caso o empregador não tenha como fornecer aqueles meios, né, aqueles instrumentos, equipamentos ou a infraestrutura, no caso da conexão à internet, o período normal da jornada de trabalho será computado como tempo de trabalho à disposição do empregador. Então, quer dizer, você vai continuar ali com um vínculo de trabalho ativo, né? Infelizmente não vai poder fazer o teletrabalho por questões maiores, né? Uma impossibilidade aí realmente do estagiário ou do aprendiz fazer essa... Isso vale para todos, né? Não só para o aprendiz ou para o estagiário. Vale para qualquer um que não tenha condições de receber em comodato aqueles equipamentos, né? Ou a infraestrutura. E aí, Cristiano, avançando aqui no tema, o que eu notei, assim, então, primeira medida que as empresas tomaram foi teletrabalho. Pá, jogaram para o teletrabalho. E a segunda medida, e aí foi interessante, porque foi exatamente no nascer da medida provisória, foi a questão das férias. Porque estava todo mundo antes tentando fazer uma negociação para dar férias coletivas, sem respeitar o aviso prévio de 15 dias de sindicato, de governo, etc. E aí veio a medida provisória e deu um alívio para as empresas, né? Então, assim, a meu ver, hoje a questão, seja antecipação de férias individuais, seja de férias coletivas, hoje elas são praticamente a mesma coisa. Férias é a mesma coisa. Então, você não tem mais aviso prévio nem de 30 dias, se for férias individuais, e nem o aviso prévio de 15 dias para o sindicato e para o Ministério da Economia, né, para o órgão local do antigo Ministério do Trabalho. Basta que hoje você avise com 2 dias de antecedência. E aí o interessante foi o seguinte, deixa o pessoal em casa, dê as férias, mas o problema era que as pessoas teriam que pagar com D-2 do início do gozo das férias, o adiantamento das férias. E isso iria quebrar o caixa das empresas que teriam que pagar o salário que estava combinado para agora, dia 5 de abril, mais ou menos, o salário do mês de março.
Então, a medida provisória foi muito interessante porque ela flexibilizou o prazo de avisar e flexibilizou o prazo de pagamento das férias, que deixou para até o 5º dia útil do mês subsequente ao início do gozo das férias. Por isso que eu orientei a vários clientes a iniciarem as férias no dia 1º de abril e não iniciar já em março, porque senão você teria que pagar no dia 5 de abril as férias, né? E um terço constitucional das férias, que também, em tese, você teria que pagar, agora ficou lá para 30 de novembro. Então, tem gente que está dizendo por aí que pode pagar até 20 de dezembro de cara. Coloque até 30 de novembro, porque é a primeira parcela do adiantamento, né, do 13º salário. Então, vamos colocar como deadline para pagar até o dia 30 de novembro, que seria a primeira parcela das férias. Então, esse adiantamento das férias individuais ficou maravilha. E também o tempo que diminuiu, né? Que aí você pode colocar, em vez de o menor tempo se as férias forem fracionadas de 14 dias ou 10 dias, agora diminuiu para 5 dias também. Então, isso deu um alívio no caixa das empresas, né? Até vir a nossa nova medida provisória, que é a 936, que faz essa grande concertação social. Então, eu acho que a empresa que teve um pouco de cautela, se programou um pouquinho, conseguiu teletrabalho, nesse interregno até o 1º de abril, fez o banco de horas, que nós vamos falar já já, e aí o banco de horas joga lá para frente, um dia a gente paga isso aí, tem até 18 meses para pagar, deu as férias agora, porque isso vai estar no fluxo normal de caixa, né, das empresas. Porque não tem... Desculpa, eu acabei te interrompendo, mas só para eu fazer ia um passar a gancho aí palavra na para sua você. colocação, porque assim, o espírito de manutenção do vínculo empregatício, preservação do emprego e da renda, ele pressupõe preservar a saúde financeira das empresas, né? Então, você tem que dar meios para que as empresas consigam um pouco de oxigênio para poder honrar seus compromissos. E aí realmente não faria sentido você conceder as férias e permanecer a obrigatoriedade de você pagar nas 48 horas antecedentes, né? Então, eu acho que a MP realmente foi muito feliz nesse ponto. Inclusive, até previu a possibilidade do empregador conceder férias àqueles que ainda não haviam nem completado o período aquisitivo, né? Você antecipa realmente as férias de quem ainda não teria direito. E aí, nesse fluxo, você acabaria antecipando a despesa também da empresa, né? E aí você consegue postergar isso para o 5º dia do mês subsequente. Isso realmente te dá um pouco mais de fôlego, né, para que as empresas consigam ultrapassar esse período mais crítico, né? Eu acho que muitas empresas vão, depois de terem emergencialmente colocado seus colaboradores em regime de teletrabalho, vão partir para antecipação das férias, né? Sejam elas individuais ou coletivas, porque é um período, né, que já está aí. Uma coisa também interessante, se eu pegar aqui qual é o artigo da medida provisória, que é em relação à formalização, né? Porque a CLT, em regra, ela diz, olha, tem que ser mediante aviso escrito. E aqui ele diz só que pode ser por aviso eletrônico, né? Eletrônico. Isso. Cadê aqui? Eu acho que está no caput do artigo 6º, que prevê a antecedência mínima de 48 horas por escrito. Por escrito ou por meio eletrônico. Então, por uma simples WhatsApp, né? Então, assim, foi uma simplicidade para acabar. E aí é interessante que a medida provisória também, algo que a gente vai falar lá na frente, ela convalidou atos anteriores a ela, que fossem no mesmo sentido da medida provisória, e meio que estabeleceu uma espécie de quarentena de fiscalização, né? Então, assim, fiscalização trabalhista, quanto a esses aspectozinhos formais, não cumpriu o prazo, fecha o olho, não pode fiscalizar, vai ter dupla visita, etc. e tal, né? Então, acho que foi muito interessante nesse sentido, né? Eu vou pedir aqui para passar o próximo slide. A gente podia falar acho que férias coletivas, hoje férias coletivas e individuais, elas são a mesma coisa. Porque antigamente, antes da reforma trabalhista, o que diferenciava uma da outra? Era o aviso prévio e as férias coletivas você poderia fracionar. Como hoje você pode fracionar férias, né? E como hoje você, com a medida provisória, durante o prazo da pandemia, basta avisar com 48 horas de antecedência, né? Então elas praticamente hoje estão iguais.
E ficaram afastados, né, esses limites máximos de períodos anuais, né, e o mínimo de dias corridos, né, que antes eram assim, uma rigidez muito grande da CLT. E ficaram afastados também aquelas formalidades de você comunicar o órgão do Ministério da Economia, né, e eventualmente sindicato. Então, eu acho que tendo em vista ainda tudo medidas emergenciais, né? Elas precisam ser adotadas de forma célere, senão elas acabam perdendo seu efeito realmente. Né? E não sei se a próxima lâmina a gente vai falar sobre antecipação de feriados. Então, o que o pessoal do comércio aqui fez, sobretudo no interior? Feriado de 7 de setembro, né? 12 de outubro, lá na frente anteciparam para agora. Então, o pessoal ficou, o finalzinho de março, já anteciparam alguns feriados, outros foram banco de horas, para que as férias só começassem no dia 1º de abril. Né? Então, foi feito a antecipação de feriados, né, que os empresários do comércio anteciparam o 7 de setembro e o 12 de outubro. Tá? E aqui, volta só um pouquinho nessa lâmina anterior, porque existe aí uma pequena diferença entre feriados religiosos e não religiosos. Né? Os não religiosos eles podem ser antecipados mediante uma determinação do empregador. Já os religiosos eles dependem aí de um consentimento do empregado em função de toda aquela questão constitucional, né, do direito à crença e etc. Então, a MP teve essa sensibilidade, né, de cuidar ali a separação entre feriados religiosos e não religiosos. Mas eu achei muito, muito interessante essa posição aí no comércio aí em Fortaleza, em particular, porque realmente é um ano que tinha muitos feriados programados, né? E você acaba tendo aí uma quantidade significativa de dias que você pode, aos poucos, ir compensando, né? E colocar tudo num banco de horas. Essa é uma possibilidade, né? Desse regime de antecipação e aproveitamento de feriados. Isso. Exatamente. Acho que a próxima lâmina é do banco de horas, né? Eu acho que a grande vantagem do banco de horas foi o prazo para você fazer essa apuração de débito e crédito, né? Porque o banco de horas ele é algo imprevisível, em princípio, né? Você trabalha hoje aqui, ou seja, a sua massa salarial vai ser a mesma, né? A quantidade de horas ela pode variar, mas a sua massa salarial vai ser a mesma. Se você não tivesse o banco de horas, se você trabalhasse mais, iria ganhar hora extra. E isso iria afetar o fluxo de caixa das empresas. Então, com esse banco de horas, os trabalhadores continuam ganhando a mesma coisa, trabalhando menos, mas esse período eu vou jogar lá para frente. O trabalhador vai trabalhar mais, no máximo 2 horas por dia, no limite de 10, ou trabalhar um sábado, por exemplo, o pessoal que não trabalha, que trabalha no horário dito comercial, de segunda a sexta, para pagar essas horas. E aí vai ter 18 meses, e esses 18 meses contam do fim da declaração da pandemia. Então, tem gente que diz que pode ser 18 meses a partir de 31 de dezembro, né, que é o estado calamidade. Estado de calamidade, em princípio, né, pelo decreto 6, ele vai até 31 de dezembro. 2 anos ou um pouco mais de 2 anos para tentar fazer esse crédito-débito, de forma a não deixar que os trabalhadores percam a massa salarial. Essa é sempre a intenção do legislador, né? É manter o emprego, manter a estabilidade do emprego, e isso a gente vê também na nova medida provisória, que nós vamos tentar falar ao final, da 936. Né? Então, eu acho que essa é a grande novidade. Muita gente também tem perguntado aqui o seguinte, e pode fazer por acordo individual? Pode, a CLT já deixava fazer por acordo individual, só que o prazo era 6 meses. Agora o prazo se estica para 18 meses. E me perguntam muito assim, 1 hora extra é 1 hora de descanso? Se você não falar nada, pressupõe isso. Em regra, o que se negocia por aí é 1 hora extra, ela vale 1,5 de descanso, se a empresa quiser dar essa benesse para o trabalhador. Mas se não, se silenciar, 1 hora extra é 1 hora de descanso. Tá? Na verdade, aí vem a possibilidade do acordo individual, né, da negociação. Isso é uma prerrogativa aqui que a MP confere às partes. Né? Eu acho que esse é o grande diferencial, né? Porque é uma exceção à regra geral da CLT, e eu acho que ninguém melhor do que as partes. Né? A gente sabe que nem sempre isso é possível, mas na medida de que for, eu acho que deve ser sempre prestigiado.
Podemos passar aí a próxima lâmina, que fala sobre o afastamento temporário aí dessas exigências, né, em áreas de saúde e segurança do trabalho, né, principalmente os exames, né, os médicos ocupacionais, os admissionais, periódicos e demissionais. Ficam aí também prorrogados prazo de 60 dias e, mais uma vez, o termo inicial é a cessação do estado de calamidade pública, né? Então, 31 de dezembro de 2020, mais uma vez, contagem de 60 dias para frente dali. Então, os admissionais e periódicos, eles podem ser feitos no prazo de 60 dias, contados desse dia 31 de dezembro de 2020. A empresa não está dispensada de fazer, ela vai ter que fazer. Não, em nenhum momento. Eu acho que é importante, né? Exatamente, porque pode parecer que há um relaxamento, né, em saúde e segurança do trabalho, e não é isso. Na verdade, é uma postergação, sabendo que, para evitar aglomeração e tornar possível o isolamento social, você tem que adotar medidas nesse sentido, né? A única exceção aí são os demissionais, né, que, por orientação do médico coordenador do PCMSO, ele pode orientar o empregador a fazer o exame, né? E tem também essa... desculpa. Aqui eu queria pegar um gancho que muita gente propaga errado, dizendo a medida provisória afrouxou as questões de saúde e segurança do trabalho. Ela não afrouxou, ela questões administrativas de fazer o exame, né? Mas se o médico coordenador achar que o exame tem que ser feito, vai ter que fazer, vai ter que arranjar uma maneira de fazer. E aí eu queria pegar esse gancho, Cristiano, para contar aqui um pouco para quem está nos assistindo do que eu tenho visto aqui no setor de limpeza pública, porque a gente também assessora empresas de coleta de resíduos sólidos, né, de coleta de lixo na cidade. E essa empresa tem uma atuação nacional e a gente tem... Então, assim, o Ministério Público já está em cima, caindo em cima, com recomendação e com recomendações fortíssimas em cima das empresas de limpeza urbana. Então, assim, empresa de mineração fez o plano de contingência, afastou o pessoal com vulnerabilidades, as grávidas, os idosos, etc. Disponibilizou, eles nem falam mais em álcool gel, eu falo de sanitizantes, né? Água sanitária, detergente, sabão, etc. E eles estão indo até a fundo, para a gente ter uma ideia, até na questão da higienização do fardamento. Então, as empresas de mineração, que às vezes podem ter aglomeração de trabalhadores, etc. e tal, pode ser que o Ministério Público venha para querer a higienização de fardamentos. Só que a CLT, ela só permite, quer dizer, só obriga a empresa a fazer a higienização de fardamento se precisar de alguma questão de saúde pública, etc. e tal. Não sei se esse seria o caso, porque como é que a gente mata o Covid? Com sabão, água e sabão que a gente pode lavar em qualquer canto. É diferente, por exemplo, de uma coleta de lixo hospitalar, que aí sim, um lixo hospitalar necessita de toda uma lavagem especial, lavanderia especial, etc. Então, assim, eu tenho visto um movimento do Ministério Público do Trabalho questionando demais as empresas com relação à saúde e segurança do trabalhador neste período, e eles estão investigando mesmo as empresas, e até recentemente saiu agora uma nota da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, da NMPT, questionando inclusive a constitucionalidade da nova medida provisória de ontem, né, a 936. Então, as empresas têm que estar com muito cuidado, vendo o que o Ministério Público está atuando, porque a gente precisa blindar as empresas de uma eventual investigação ou de uma eventual futura ação civil pública cobrando um dano à coletividade, à saúde dos trabalhadores durante o período da pandemia. Por isso que é muito importante a gente ir com muita cautela e resguardando a empresa de todos os riscos nesse sentido. Com certeza. A gente tem algumas empresas que trabalham em regimes de turno de revezamento, em plantas de beneficiamento de minério, e não podem parar, né? E também não são trabalhos passíveis de serem feitos por via remota. Então, a nossa orientação tem sido no sentido de possibilitar um maior distanciamento, né? Além das orientações específicas de uma maior higienização. Então, você aumenta o espaçamento entre as pessoas, entre as turmas de trabalho, horários, por exemplo, de alimentação e área de vivência
cuidar para que as pessoas fiquem mais espaçadas, divide em grupos menores e entrem no refeitório, por exemplo, equipes menores. Você franqueia acesso a higienizadores também, como álcool gel ou similares, para que os empregados tenham cuidado de fazer a higienização ali nas mãos, em áreas de maior contato. Então, transporte público também, né? Cristiano, por exemplo, lá era ponto eletrônico, biométrico com dedinho. Então, a empresa tirou o ponto eletrônico e colocou um cartão. O velho cartão de ponto mesmo com a máquina, que aí cada um pega o seu cartão, não contamina, joga lá no relógio e bate. Fez a fila do cartão de ponto, fez a marcação no chão de onde devem ficar as pessoas na fila, com a distância regulamentar lá de 1 metro, 2 metros, não me lembro ao certo, né? Colocou frases, lave a mão aqui, instalou pias provisórias para o pessoal lavar a mão, sempre nesse sentido. Criou vídeos institucionais para passar pelo WhatsApp, instruçõezinhas com infográficos para passar, tudo para demonstrar que a empresa está cumprindo o plano de contingência em relação à saúde dos trabalhadores, né? Não, isso é muito importante, fazer essas campanhas de informação, campanhas pedagógicas, orientando o espaçamento, né, o isolamento quando for possível em determinadas funções, a higienização, não só das mãos, ou de outras partes do corpo, mas do uniforme, como você colocou. Isso realmente mostra que a empresa está atenta às questões de saúde e segurança do trabalho, que não foram olvidadas, né, elas foram postergadas, as que são possíveis de serem postergadas. Isso, um outro exemplo. Então, assim, por exemplo, na garagem, em vez de os caminhões saírem todos no mesmo horário de manhã, dos turnos, o turno que entra às 6, o turno que entra às 14, o turno que entra às 22, eles espaçaram esses turnos, criaram vários turnos em vários momentos para que não houvesse aglomeração de trabalhadores na empresa. Então, em vez de o turno A começar às 14, você vai começar às 14h30, aí o turno B2, o B3, o B4, e assim, em vez de você entrar às 14, vai entrar às 15, para evitar de ter aglomeração. Então, dependendo de uma empresa de mineração que tiver na operação turnos, ela pode fazer isso para não haver o encontro, né, de turnos e, com isso, o espaçamento. Espaçamento dentro do refeitório da empresa, reservado, com sinalização, aqui pode sentar, aqui não pode sentar, etc. E tal. Tudo isso para evitar maiores danos à saúde dos trabalhadores. O distanciamento nessa hora, volta só um pouquinho, né, no slide anterior, por favor. O distanciamento, ele não é só no ambiente de trabalho, né? Na sociedade, de modo geral, a gente está vivendo hoje aí uma medida de distanciamento social. E aí um dos principais pontos de aglomeração na indústria de mineração são os treinamentos de segurança, né? Os diálogos diários, etc. e tal, onde fica uma quantidade de empregados ali reunidos para receber as instruções. Isso também não foi excluído, né? Ele foi postergado e foi admitido, inclusive, se fazer em modalidade de ensino à distância, né? Quando foi essencial sua realização, a MP permite que, ao invés de fazer de forma presencial, onde inevitavelmente as pessoas iriam se aglomerar, né? E aí iria possibilitar um maior risco de contágio, então foram admitidas essas possibilidades. Primeiro, você posterga, e segundo, se for possível, né, não sei se será sempre possível, mas você fazer esses treinamentos por modalidade de ensino à distância. Então, mais uma medida aí para viabilizar o distanciamento entre as pessoas. Uhum. Acho que pode passar para o próximo slide. Bom, esse é um ponto polêmico, né? A grande discussão que gerou a edição deixa eu só interromper você só um minutinho, só para lembrar que vocês estão... já são 3h50, 10 para as 4, só para ver se a gente adianta para a gente dar tempo de fazer as perguntas ainda no final. Tá bom? Tá bom. Eu acho que a gente já pode pegar esse ponto, Cristiano, e já linkar com a medida provisória nova de ontem para hoje, né? O 936, né? O que eu tenho observado aqui, hoje a gente teve um call muito interessante com a FEBRAC, que é a Federação Brasileira das Empresas de Aceite e Conservação, e a gente foi discutir a medida provisória nova. A ideia do governo era interessante. A ideia do governo no início era dizer o seguinte: suspenda o contrato de trabalho, dê ajuda de custo se quiser. Mas aí veio todo mundo, caiu em cima, revogou o artigo 18, e aí esse artigo 18 ele foi ampliado por um plano maior, que é esse da 936, que foi publicado ontem, né? E eu acho que a gente precisa ter em mente aqui o seguinte, que nós temos
dois layoffs diferentes. Tem o layoff do 476A da CLT, que continua em vigor, que precisa ser negociado com o sindicato por acordo coletivo ou convenção coletiva, suspende de 2 a 5 meses, pode ou não ter ajuda de custo, mas geralmente quando se negocia tem uma ajuda de custo, e a finalidade dele é para a qualificação profissional. E aí até a medida provisória 936, ela permite, salvo engano, lá também no artigo 17, no 17, inciso 1, ela permite que esse curso de qualificação profissional possa ser feito em modalidade não presencial, pode ser por EAD, né? Então, esse é um layoff que continua. Você vai ter que negociar com o sindicato. E ele pode durar de 2 a 5 meses. Outro layoff, mais simplificado, emergencial, que é o da medida provisória, da 936. Esse é a questão da suspensão do contrato de trabalho. Aí esse é que você pode, se for até R$ 3.145, que são 3 salários mínimos, 135, se não me engano, você pode fazer por acordo individual. E para aqueles empregados que ganham 12 mil e poucos reais, que é 2 vezes o teto da Previdência, e que têm o diploma de nível superior, os chamados autossuficientes ou hipersuficientes ou de alto escalão, que a própria CLT já excepcionava no 444, parágrafo único da CLT, eles também podem fazer por acordo individual, fazer essa suspensão do contrato de trabalho. A diferença qual que é? É que agora o governo ele entra agora o governo com a parte do seguro-desemprego até o limite do seguro-desemprego, que o máximo hoje é R$ 1.800 e poucos reais, né? Então a diferença é essa, com prazo de 60 dias, né, para suspensão, podendo ser dividido em 2 períodos de 30 e 30, não precisam ser sucessivos, né, durante o período da calamidade. E isso aí traz um certo alívio, né? Então, assim, nós vamos direcionar para a qualificação, esse 18 morreu. Esse direcionar para a qualificação era uma simplificação daquele outro lá do 476. Esse aí morreu, está revogado. Agora é simplesmente mesmo layoff, parada, suspensão do contrato de trabalho, não trabalha, não recebe, mas aí a empresa vai ter que negociar com certos empregados, né, alguma ajuda de custo, vai ter que manter os benefícios, são as novidades que a medida provisória está trazendo, né? Novidades muito interessantes, né? Porque realmente o motivo maior da revogação foi justamente o fato do artigo 18 ter deixado muito a critério do empregador, suspensão do contrato, e deixar o trabalhador desamparado. E a própria medida provisória 927, ela tinha lá a finalidade de preservação do emprego, o que não era atendido pelo artigo 18. Então, na minha opinião, ele foi muito bem revogado, realmente ele gerava mais confusão e aflição do que soluções, e aí veio essa 936 prevendo aí essa contrapartida por parte de recursos do Tesouro Nacional. E então realmente abre-se mais uma possibilidade, né, para você enfrentar esse período aí de calamidade pública. Então acho que realmente o governo foi feliz nessa edição dessa medida provisória 936. É evidente que a gente sabe que essa medida vai ser alvo aí de questionamentos judiciais, né, assim como as anteriores também foram. Mas aí, apesar de eu trabalhar com contencioso, eu vi a decisão do ministro Marco Aurélio em alguma dessas ADIs que foram objeto de medida cautelar, e ele mesmo, que é um magistrado aí oriundo da Justiça do Trabalho, ele indeferiu as liminares e reconheceu que, nesse momento aí, é necessário você ter uma sensibilidade maior, né? Ele reconhece que é um momento delicado, então ele indeferiu mais por esse motivo. Então, não sei se essa medida provisória 936 também teria esse mesmo desfecho, esse mesmo tratamento por parte do Supremo, mas, enfim, fica aqui a minha esperança para que realmente os magistrados que venham a tratar dessas questões aí tenham essa sensibilidade, que é um momento que exige sacrifício de todos nós aí, não só de empregados, mas também de empregadores, né? Uhum. E é interessante aqui, porque assim, a empresa vai ter que fazer um exercício de cálculo. E um exercício também de oportunidade de manutenção, porque ela vai ter que fazer o seguinte: bom,
eu tenho uma mão de obra extremamente qualificada que eu preciso reter? Preciso. Então, assim, a minha produção pode parar ou não pode parar? Porque ela vai ter que escolher aí nessa medida, de acordo com a medida provisória, se ela quiser, dois caminhos. Ou ela suspende o contrato de trabalho, que pode até 60 dias, ou ela vai reduzir a jornada de trabalho com redução de salário. E aí o governo complementaria uma parte disso, não é tudo, uma parte disso, por meio desse benefício emergencial, que não se confunde com o seguro-desemprego, muito embora o máximo dele seja o máximo do seguro-desemprego, que é 1.800 e alguma coisa, e o mínimo, que é um salário mínimo, R$ 1.045. Né? Então, assim, a empresa vai ter que fazer esse exercício. Ah, não, eu tenho mão de obra que ela é dispensável. Então, ela vai ter que fazer um cálculo. Será que é melhor dispensar agora, pagar férias, 13º, a indenização dos 40% do FGTS, eu vou ter que pagar isso dentro de 10 dias? Ou é melhor eu dar uma respirada, que eu posso fazer uma suspensão de 60 dias, se o empregado optar e quiser, né? E depois eu posso reduzir a jornada lá do 61º dia ao 90º dia, porque o interregno máximo que a medida provisória trouxe foi de 90 dias, né? Então, assim, está todo mundo fazendo esse cálculo de conveniência ou não, retenção ou não de mão de obra, porque essa fórmula encontrada pelo governo foi muito interessante, Cristiano, porque todo mundo está dando a sua cota de participação. Né? A empresa está custeando sem ter o trabalho 100%, o trabalhador não vai ganhar 100% da sua remuneração, vai ter uma perda da sua remuneração, o governo está bancando uma parte dessa diminuição de jornada e salário, e isso que eu acho que é uma concertação social. Agora eu chamo a atenção para um aspecto, Cristiano. Eu já estou orientando os meus clientes a correrem para o sindicato laboral, firmar acordo coletivo para ampliar essas flexibilidades, para permitir que aquele trabalhador que ganha de R$3.000 aos R$12.000 possa se fazer por acordo individual, porque senão você não vai poder fazer isso dos 3.000 aos 12, porque vai precisar da chancela do sindicato por acordo coletivo. Então, esse é o momento que todo o setor do comércio e de serviço já está chamando o laboral para tentar negociar termos nesse sentido. E qual a contrapartida que nós estamos dando? Eu estou dando até, inclusive, um prazo maior de estabilidade. Ó, me ajude nisso que eu dou uma estabilidade maior. E aí a empresa vai ter que fazer esse cálculo também. Será que eu vou dispensar lá na frente? Será que a economia vai retomar lá na frente? Porque com quem ela fizer esse acerto de suspensão ou redução de jornada de salário, ela vai ter que dar uma contrapartida de uma estabilidade por igual período após a volta. Né? Então, é necessário aí fazer esse cálculo de conveniência. Né? Não, e você tocou num ponto aí que é sempre interessante você chamar o sindicato para essas negociações, né? Porque, embora esse conjunto de medidas provisórias tenha prestigiado aí a livre negociação, a gente não sabe como é que vai ser o dia de amanhã. A gente não sabe se, de repente, o empregado vai alegar algum estado de necessidade, algum outro vício do consentimento ali para ter firmado esses acordos individuais. E, de certa forma, o acordo coletivo... Deixa eu comentar em relação a uma pergunta aqui, só para porque exatamente o que vocês estão falando, o Luiz Henrique colocou aqui exatamente isso. Ele falou assim, uma pergunta para reflexão. Já que a MP não fez distinção em relação à categoria de empregados, não poderiam os acordos individuais serem questionados no futuro pela eventual vulnerabilidade dos mesmos? Não seria prudente modular um acordo coletivo? Ele fez bem no começo exatamente esse comentário aqui, acho que é isso que vocês estão falando. O receio que eu acho aí, Cristiano, é o seguinte. Você faz um acordo individual com o trabalhador. Aí lá na frente ele diz, eu fui coagido, foi um estado de necessidade, alguma invalidade. Se você não chama o sindicato laboral, para firmar com você, ainda que ele dê uma ciência em cada acordo individual, ou faça um acordo guarda-chuva, aprovando a minuta do acordo que você fez com cada trabalhador, depois o sindicato laboral ele pode entrar com ação coletiva contra a empresa. Se não é o sindicato laboral, pode vir o Ministério Público alegar isso. Então, assim, se você chama o sindicato laboral e ele chancela o que você está fazendo por um acordo coletivo, isso vai dar muito mais segurança para a empresa numa eventual discussão de um Ministério Público do Trabalho vir dizer que o acordo não pode, que isso é redução de salário, só poderia por assim, por outro.
eu acho que é muito importante as empresas, nesse momento, procurarem os sindicatos laborais, ainda que seja no momento a posteriori. Resolve o problema agora, faz o acordo individual e, no segundo momento, chancela o que foi feito individualmente por meio de uma negociação coletiva. Isso vai blindar a empresa de certas investigações ou de ações coletivas. Com certeza eu concordo contigo, porque, embora a gente não consiga aqui prever o que vai acontecer no futuro, a gente, com exercício de probabilidade, a gente sabe que muitas discussões dessa natureza vão parar no judiciário, né? E a alegação ela vai ser realmente, vai oscilar entre a coação e, de repente, sobre o estado de necessidade, né? Um vício aí no consentimento. Então, trazer o sindicato para negociação vai dar essa segurança maior aí, vai dar uma maior transparência, uma maior legitimidade também a esses acordos individuais. E como você bem colocou, primeiro a gente adota a medida e depois a gente vai convalidá-la, né? A gente vai ao sindicato num segundo momento para fazer aí, até para participar o sindicato das medidas que estão sendo adotadas, para dar esse contorno de legalidade aí em todos esses acordos. Pode ser feito um acordo, né, um acordo mãe, vamos chamar assim, guarda-chuva, como você colocou, e aí o sindicato só dá uma anuência, uma chancela em cada um dos acordos individuais. Eu acho que é um momento de um esforço conjunto, e os sindicatos não poderiam ficar de fora, né, nesse momento. E eu acho que a gente poderia partir para as perguntas, até para ter uma interação com a nossa audiência, mas antes de partir para as perguntas, uma experiência que eu gostaria de compartilhar aqui no Ceará, que foi muito interessante. Para a gente também blindar a empresa de questionamento do Ministério Público, nós fizemos um acordo coletivo com o laboral, chamamos o Ministério Público e transformamos esse acordo coletivo num TAC, valendo por pouco tempo. Para quê? Para evitar depois que um outro procurador viesse questionar o acordo coletivo que estava sendo feito. Porque até a questão das assembleias, como é que a gente ia fazer a assembleia, aprovar tal, e as assembleias podem ser feitas, né? E aí até uma questão interessante, que hoje você está conseguindo registrar os acordos coletivos no mediador sem as assembleias, sem as atas das assembleias, apenas com a assinatura do presidente do sindicato patronal com o laboral ou da empresa com o laboral. Essa facilidade já foi permitida agora no programinha do mediador. Então, esse é o momento da gente chamar o laboral, trazer para perto, né, e se acertar, porque isso vai blindar a empresa de eventuais questionamentos futuros. E se puder trazer o Ministério Público, firma lá um TAC provisório, que também vale do mesmo jeito. Excelente, muito boas ideias. Eu concordo contigo, realmente é o momento da gente se cercar de todas as cautelas, né? Momento difícil para todos, então muita sensibilidade, muita cautela aí na adoção dessas medidas, porque a gente sabe que uma ou outra vão ser questionadas no futuro. O Ministério Público do Trabalho, principalmente, a gente sabe como ele atua, né? São bem aguerridos, bem atuantes. Sindicato, de certa forma, não pode ficar de fora aí da adoção de todas essas medidas. Eu acho que a gente poderia, de repente, abrir o canal, Iane, para as perguntas. Deixa eu ler aqui, já tem umas perguntas aqui. Deixa eu ler. Tem uma sobre férias. A pessoa, Marco Antônio, ele colocou aqui, quando vocês estavam falando sobre férias, a MP no item férias informa que, mesmo sem ter sido completado o período aquisitivo completo, que pode ser negociado com o funcionário o gozo das férias. A regra do período aquisitivo vai, então, acompanhar o mesmo raciocínio de férias coletivas. Será aberto um novo período aquisitivo ou será mantido e a cada mês glosado 2,5 dias por ato trabalhado até ser completado o período inteiro? Eu entendo assim, ó, vamos imaginar um cara que tenha 2 meses de empresa, ele não tem o período todo, ele gozaria o período, tá? E aí criaria um novo período aquisitivo e eu gozaria proporcionalmente, o resto eu colocaria como banco de horas. Eu faria isso para esse que tem menos de 1 ano, né, que não tem um período todo. Porque, para quem está lá, ou se você for o caso, você pode trazer as férias lá da frente, que ele ainda vai gozar lá na frente, para cá. Então, dá para você fazer uma mesclagem aí das duas coisas. Agora, é a mesma regra das férias coletivas e inicia um novo período aquisitivo, quando ele começa a gozar essas férias antecipadamente. Nesse sentido. Tá. Tem uma outra pergunta aqui. A MP não orienta sobre demissões.
Em caso de desligamento do grupo de risco, poderia haver alegação de que a demissão houve ligação com a Covid-19? Isso é um assunto muito delicado. Assim, quem tem operações grandes, eu tenho um lojista aqui que tem uma loja e colocou todo mundo para fora. Eu disse, cara, você pode levar depois uma ação civil pública porque você não fez o dever de negociar. Não é que o 477A lá da CLT, ele permite que você, dispensa individual é igual a dispensa coletiva, porque não existe definição de que é dispensa coletiva no Brasil. Mas eu acho que isso quebra a boa-fé. A empresa ela tem que tentar, pelo menos tentar, não é nem contratar, tentar negociar com o laboral uma forma de evitar essas demissões. Isso pode gerar lá na frente um questionamento e pedir uma indenização. Vide os famosos casos da Embraer, os casos lá da Gol, que comprou aquela outra lá, a verdinha, que era lá no Rio. A Webjet. A Webjet, vide o caso da JBS lá no interior de Mato Grosso, e o caso paradigmático desse aí é o da Embraer, que inclusive está no Supremo se discutindo essa questão da dispensa coletiva. Em relação à dispensa discriminatória, lá da Lei 9.029, se é uma doença grave que causa estigma e preconceito, súmula 443 do TST, a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu acho que vai ter questionamento para tudo. Eu tenho um cliente que o peão pegou um zap, mandou um zap para o chefe e disse, olha, eu estou aqui eu estou gripado, eu sou grupo de risco e eu vou ficar em casa e o senhor tem que pagar o meu salário. Se eu botar um cara desse para fora normal, ele vai dizer que é dispensa discriminatória. Agora, assim, é um risco que a empresa deve correr ou não, ou segura. O ruim é esse vírus se espalhar, né? Se esse comportamento do trabalhador se espalhar. Então, assim, é muito bom senso. Que pode ser alegado uma dispensa discriminatória? Pode. Pode sim. Dependendo de como é feito, é possível. Então, principalmente se for o grupo de risco, né? Eu acho que sendo o grupo de risco aí, realmente você pode caracterizar, sim, no futuro, principalmente, aí, uma dispensa discriminatória. Acho que é muito bom senso aí na hora de tomar essa decisão. A gente já passou aqui 10 minutos das 4, eu vou fazer só mais uma pergunta aqui, ler mais uma pergunta e daí acho que a gente pode partir para as considerações finais aí. Quando a empresa remunerar dias em casa e for utilizado o banco de horas negativo, nesse caso, se o funcionário for demitido, será permitido desconto ou esse custo fica para a empresa? Depende do que você combinou no banco de horas. Depende do acordo do banco de horas. Um acordo individual, eu acho que isso aí é uma possibilidade que as partes têm que chegar aí, ter condições de prever qual vai ser o regime, né? Mas é uma possibilidade do contrato ser rescindido antes da compensação. E lembrando que o máximo que você pode descontar numa rescisão é o valor de um salário. Né? Acho que é o parágrafo 5º do 477 da CLT. Deixa eu até ver aqui. É o parágrafo 5º ainda. 477 normal. Deixa eu ver se ainda ficou. Não pode exceder o equivalente a um mês de remuneração. Não poderá ser equivalente a um mês de remuneração do empregado. Só uma vez o salário dele. Né? Então, tem que ver aí até o que você pode descontar. E esse desconto aqui engloba tudo. INSS, eventual vale-transporte, algum outro desconto legal, imposto de renda ou algo do tipo. Né? O máximo que eu posso chegar é um mês de remuneração. Então, assim, a empresa vai ter que fazer uma gestão desse banco de horas aí muito bem feita. Né? Porque ela vai ter que pensar o seguinte, quando a retomada, porque não vai retomar igual como a gente estava 2 meses atrás, vai retomar devagarinho. Então, a empresa vai ter que fazer um cálculo de dimensão. É melhor dispensar alguns, suspender para outros, aí quando eu voltar, eu volto devagarinho, eu vou fazendo a diminuição de jornada de salário. Esse cálculo dimensional aí a empresa vai ter que fazer. Tá bom. Eu acho que, razão da gente já ter avançado um pouco o nosso tempo, se alguém ainda tiver mais alguma pergunta, a gente vai disponibilizar os e-mails, pode ser enviado por e-mail, não tem problema de estar à disposição também.
Eu queria que você, Cristiano e doutor Pragmácio, fizessem as considerações finais, se vocês tiverem que falar, porque o Luiz também vai falar depois no finalzinho. Eu acho que, bom, primeiro eu acho que o tempo passou muito rápido aqui em função de tantas dúvidas, né, que vão surgir, que já surgiram e que ainda vão surgir com todas essas medidas provisórias. A gente não vai esgotar esses encontros nesse único aqui, a gente vai ter que fazer outros até para avançar um pouco mais na medida provisória 936. Eu peço aí que quem tiver alguma dúvida que eventualmente não tenha sido respondida, mande um e-mail aqui para a gente. Pode também se inscrever lá para receber o newsletter do nosso site. A gente está fornecendo aí uma quantidade de materiais aí semanal. Então, de repente, alguma das dúvidas podem ser atendidas por esse canal. Mas a gente está aberto aí também a outras informações que, de repente, se tornarem necessárias. Eu queria concluir aqui dizendo que foi muito bom esse encontro, agradecer ao doutor Eduardo Pragmácio pela sua gentileza em participar aqui desse nosso encontro. Provavelmente a gente ainda vai voltar a debater esses assuntos aqui, né, porque eles são muito incertos para todo mundo. A MP 938 ela foi publicada hoje, né, de madrugada, se eu não me engano, né? Eu ainda não me aprofundei devidamente nela, eu fiz uma leitura muito rápida, passei a esclarecer algumas dúvidas, mas à medida que algumas dúvidas vão sendo esclarecidas, outras vão surgindo, né? Então, eu acho que a gente ainda está aberto aí a continuar essa conversa sobre toda essa mudança nas relações de trabalho, né? Então, queria agradecer aí ao tempo de todo mundo, a presença aos nossos participantes aí que tiveram essa hora com a gente aqui para ouvir nossa exposição, e agradecer aos demais participantes aí, todo mundo que participou aí do nosso encontro. Beleza. Queria também agradecer, Cristiano e demais colegas, a oportunidade, estou sempre aqui à disposição. Eu achei que é muito interessante esse bate-papo, que a gente troca as experiências criativas e dúvidas de cada setor, e isso faz com que as empresas possam cada vez mais tomar medidas e soluções mais seguras, criativas e que atendam também a uma responsabilidade social neste momento que a gente precisa tanto de solidariedade, né? É isso aí. Um esforço conjunto, todos nós, todo mundo está junto, né? Essa que é a grande verdade. Estamos todos sujeitos aos mesmos efeitos, né? Independentemente do lado da relação que a gente se encontra. Então, acho que vai exigir um sacrifício aí de todos nós e é assim que a gente tem que encarar isso. Mas eu queria, por fim, aí agradecer mais uma vez a todos. Bem, queria dizer algumas palavras. Primeiro, queria agradecer a Pragmácio, o Eduardo, a todos os convidados. Nós começamos aí com 57 pessoas, estamos terminando com 49. A gente previu que isso teria 1 hora de duração, acabou tendo 1h15. A gente acha que foi muito rico, o aprendizado foi muito grande, mas eu queria me reportar a duas mensagens que vocês dois, eu não chamaria vocês de palestrantes, mas debatedores aí nesse processo. Pragmácio falou 2 pontos que eu acho que eu tenho batido muito e ele usou palavras muito felizes: concertação social e negociação. Eu acho que isso falou, é assim que ele tem se guiado e eu acho que esse é o futuro. O Cristiano deixou muito claro para nós que o coronavírus nos fez abandonar o formalismo, partir para a celeridade e o cuidado é a sensibilidade. E eu acho que essas são as linhas mestras que nós vamos, na verdade, trilhar para conseguir passar por esse momento tão difícil. O que eu acho importante nessa crise, nessa pandemia, é que com quase 60 anos, 57, eu passei por crises econômicas. Crises econômicas abatem o pequeno. Essa crise foi diferente. Ela igualou todo mundo. Ninguém está protegido dela. 2 chefes de Estado estão com coronavírus. Abateu eleitor e abateu presidente. Abateu rico, abateu pobre. Abateu presidente de empresa e abateu trabalhador. E foi bom porque, na verdade, igualou. Fez a gente olhar para o lado e falar, não estamos imunes. E eu acho que a gente vai sair desse momento tão difícil
com um espírito um pouco mais desarmado e um pouco mais aberto. Eu me permito ainda ser otimista para o futuro, mas acho que a gente tem que ser realista no presente. Temos que debater essas circunstâncias, debater as melhores soluções, porque dessa vez vamos ser nós que vamos construir as soluções. Não vai ter oportunidade para o judiciário, para o poder executivo e para o poder legislativo, porque as coisas mudam tão rápidos e eles, na verdade, por esse mundo virtual que nós criamos, essa grande rede, estão atentos a tudo que nós estamos praticando. E pela primeira vez os interesses ficaram de lado e o bem comum está sendo, na verdade, o objetivo de todos. Isso é muito bom. Eu vejo que é um momento de reflexão. Aqui na FFA, eu digo, diminuíram os trabalhos? Diminuíram os trabalhos. Todos os lugares diminuíram os trabalhos. O que nós estamos fazendo? Nós estamos nos dedicando, na verdade, a repartir a informação. Esse é o nosso patrimônio. Esse conhecimento é aquilo que nós podemos dar à sociedade. E eu me sinto muito feliz, na verdade, que nesse momento 50 pessoas estejam aqui ouvindo com a gente, atento para as discussões, e todos os comentários que eu tenho visto estão sendo no intuito de, na verdade, que nós queremos participar na construção de um futuro melhor. Eu acho que isso é muito bom para todos nós. Agradeço a todos os participantes. Vão ter outros bate-papos sobre outras questões e nós estamos aqui abertos para tentar, na verdade, dividir o pouco conhecimento que nós temos e aprender com todos que estão aqui presentes conosco. Obrigado, Pragmácio. Obrigado, Cristiane, Yanê e todos os presentes. Até logo. Boa tarde, obrigado a todos. Tchau, obrigado. Obrigado a todos.